Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bom? Gente, olha só. Claro que tinha que estar aqui eu, Danilo Cortizo, e a minha dupla dinâmica, Luiz. Professor Gonzaga, Luizinho. Professor Luizinho. Cuidado com esse negócio de dupla dinâmica. Não tem bate-me rouba aqui, não. Isso. Aqui é tudo igual. É tudo igual. Gente, mas peraí. Pessoal que acabou de assistir o show da minha diva, Rosângela Martins. Aí tava tremendo ali atrás. Tremendo. Como é que Como é que tá depois de fazer Rosângela, o quê gente? agora? Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Boa noite, tá? Até amanhã. Porque... Boa noite. Agora, peraí. Me desculpa, mas eu vou ter que fazer inveja pra vocês. Eu vou ter que fazer inveja pra vocês. Me desculpa, porque eu vou chamar aqui ela. Claro, ela acabou de sair, mas ela vai voltar aqui. Rosângela Martins, Vem aqui, por por favor, favor. vem aqui, Rosângela Martins. Olha só o Alô, que é que a gente gente. vai fazer, porque, minha gente... Eu não sei onde fica nem o norte. Norte e sul. Eu quero mesmo me perder. Sem nada de Minha geografia. gente, você não tem noção do que é isso, não. Trabalhar com quem você admira É é outro muito mundo. bom. É outro É mundo. muito bom. E Eu eu sou admiro fã eles. dessa mulher. Quem estuda no NUSE sabe, a minha diva maravilhosa. Olha o que eu vou fazer, minha Minha gente. príncipa. Com licença, Vamos com lá. licença. Bom demais! Obrigado, minha diva. Nem apaguei o quadro dela, porque eu vou usar essa informação, hein? Nem apaguei. Parece que foi combinado, né, professor? Parece que foi combinado. Mas não foi não, hein, galera? Não foi O não. pior é que não foi. Ou o melhor é que não foi. Gente, que bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao NUSE, o campeão de aprovações do estado de Pernambuco. Pessoal, SSA1. Eu vou começar, antes de resolver minha questão, com algumas dicas importantes para vocês. Galerinha do primeiro ano, chegando com força total, para alguns, primeiro vestibular da vida, e eu tenho certeza que vocês estão preparados. Acreditem em vocês, porque sim, vocês estão preparados. E aí, pessoal, vai algumas dicas do Danilo Cortizo e algumas dicas do Luiz Gonzaga, o rei da geografia. Tem o rei de Baião e aqui é o rei da geografia. Professor Luizinho, gente. Eu posso começar, professor? Desculpa. É ensaiado, né? É ensaiado. Olha só. Primeira coisa. Pessoal, ao caderno de geografia. A prova de geografia vem no segundo dia do SSA. É uma segunda-feira. Então, pessoal, pelo amor de Deus, o SSA1, ele é de manhã. O SSA2, à tarde. Essa galerinha que vai fazer a prova do SSA1 de manhã, no domingo, o trânsito, ele é mais tranquilo. Na segunda-feira, vocês sabem como fica o trânsito do Recife. Então, pessoal, vocês que vão fazer a prova aqui no centro, por exemplo, você está vindo de Olinda, você está vindo de Paulista aqui para o centro do Recife. Essa galerinha tem que tomar cuidado. Por quê? Você vai enfrentar trânsito em Olinda, você vai enfrentar trânsito na Avenida Cruz Cabugá, a avenida ali do Shopping Itacaruna, né? Por trás. Então, pessoal, muito cuidado com o horário. A gente precisa se certificar de tudo para que a prova seja maravilhosa, tá certo? Outra coisa, confere o local. Isso é importante. Qual é o colégio que tu vai Isso. fazer tua prova? Tu tem que saber onde fica. No domingo, são menos ônibus nas ruas. Na segunda-feira, são muitos ônibus, muitos carros, muitas motos. Então, pelo amor de Deus, cuidado. No sábado, que antecede as provas, primeira coisa que você vai fazer no sábado, amanhecer o sábado, o nosso aulão. Você não pode perder Todo mundo o aqui, né? aulão de véspera. Professor, olha, eu estou sonhando com algumas questões que vão cair na prova. Premonição. Estou sonhando com algumas questões. E aí, gente, esses sonhos eu vou revelar para vocês no nosso aulão. É sábado, é aqui no NUSE. Pessoal, R$10. R$10 para vocês virem conhecer os campeões de aprovações de Pernambuco. Então, galerinha, vem pro NUSE. Vem pro NUSE. Professor, eu falei de trânsito. E a galera que vem lá da Zona Sul? Em Biribeira, em Garrafa. Engarrafa? Muito. Nossa Senhora. Avenida Barão de Souza Leão, em Garrafa. Colégio Santos Dumont, aquela região ali do Brigadeiro do Bode, tudo aquilo para também. No domingo, como você falou, Danilo, tem quantidade menor de ônibus. É verdade. Por mais que tenha reforço das linhas, do metrô, tudo isso, mas tem mais carros nas ruas de pessoas que não estão acostumadas a dirigir durante o tempo todo. O trânsito também dá uma complicada, certo? Na segunda-feira, os colégios funcionam. Os colégios funcionam na segunda-feira, normal. Certo? Não funciona no primeiro e segundo ano. Mas o fundamental funciona. Então tem gente indo para os colégios. Muito trânsito. Né? Muito trânsito. Agamenon não preciso nem falar. Né? Essa área de junção. Ali na Biribeira, depois
do Geraldão, ali na Faculdade do Universo, né? Aquela área fica parada também. Então, tem que sair de casa antes, tem que chegar com antecedência. A tua dica de conhecer o local de prova é fundamental. Se você vai fazer a prova num colégio que tem ar-condicionado, você tem que levar o casaco. Porque na hora da prova, você tem que estar concentrado só naquela prova. Você tem que ir para fazer só a prova, só resolver a prova. E esquece o restante. Entrou com isso aqui, ó, causa medo no concorrente. Vai com a camisa do NUSI, hein? Aluno do NUSI, pega Causa essa camisa medo, aqui. isso. E vai, porque a concorrência treme. Treme da base, treme da base. Olha só, 33. gente, Mais 100. o detalhe. A gente começou essa semana de lives. Ontem nós tivemos um show aqui com sociologia, filosofia, com matemática. Hoje começamos com essa diva maravilhosa, Rosângela Martins. Olha, até parece que eu tremo, né, professor? Agora estamos aqui com o professor Luiz, com o professor Danilo com geografia. Amanhã tem física e história. Sexta-feira tem o quê? Química e português. E a cereja do bolo é no sábado, no nosso aulão, com todas as disciplinas juntas, passando para vocês aquela força, aquela energia e aquelas dicas finais para que você já largue no SSA1 com tudo, galera. Então, pessoal... Segundo dia, professor, quais são as matérias, além da nossa? Segundo dia, biologia, química, história, geografia e sociologia. Foi importantíssimo, professor Luiz, o senhor falar disso. Por quê? Porque o caderno de geografia, vou puxar a sardinha para o nosso lado, Sim, ele é faça o isso. quarto da prova. Então, aluno, presta atenção, gente, uma dica que eu dou. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: comecem por aquela prova que vocês estão mais à vontade. Isso. Por quê? Porque você ganha moral dentro da prova. Vai lá, eu peguei o caderno. Primeira questão, biologia. Mas eu gosto mais de geografia. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na questão 30. Eu vou chegar na questão 31, que começa a geografia. Questão 31. Por quê? Quando eu ver a primeira questão de geografia, que é a disciplina que eu tenho mais facilidade, eu digo, meu Deus, é isso que é vestibular? Já começo fazendo, ganho moral dentro da prova e já parto com tudo. Outra coisa, aluno não pode se enganchar em questão, gente. Cuidado com o tempo de prova. Se você está fazendo a prova, tem uma questão que você está ali trabalhando e está vendo que não está conseguindo responder, Pula para outra. marca. Isso. Coloca um asterisco, uma setinha, circula, passa para a próxima. Porque depois que você acabar o seu caderno, você volta para avaliar, revisar todas aquelas questões que você deixou em branco. E aí você tem até o final da prova para fazer. Isso até, inclusive, das questões que você tem mais facilidade. Se chegou em geografia, não significa que você vai resolver as 10. Isso. Você pode achar dificuldade em um outro dali e não conseguir fazer. Marca ela e vai fazer a próxima área. Se você acha que é história, se você acha que é sociologia, se você acha que é química, vai para lá. Resolve todas as questões fáceis. Nessa hora que Danilo falou, daquela que você tem mais intimidade até aquela mais difícil. Porque até naquela questão, naquela matéria, Danilo, que você tem mais dificuldade, tem questão fácil ali que você consegue Com resolver. certeza. Até porque você passou o ano todo no NUS, você está preparado para ela. Porque o aluno não tem dificuldade. Não tem né? dificuldade. Mas é uma dica que a gente dá, Ele né? tem um tropeçozinho ali, um ou outro, só para dar uma tremidinha. Então ele vai fazer essa questão e aí quando ele... das 46, não é isso? Isso. Quando ele matar ali, só, 32 eu acertei. Beleza. Eu costumo brincar em sala que 60 é o número mágico para esse pessoal. 60, 65% da prova. Né? Porque essa prova ela vale 3 pontos, a primeira etapa ela vale 3 pontos para SSA. Então se você fizer aí 65%, é uma poupançazinha. Guarda, vem para cá. Para que Professor, guardar? 65% dá quantas questões? 65% de 3? Tô brincando. Olha, Não, eu vou... Mas vamos lá, 65% dá exatamente 55 questões. rapaz, esse cara é impressionante. 55 questões nos 2 dias. Mas por que 65 você tem que puxar? Por que, Danilo? Porque o ano que vem, quando você pegar essa poupancinha, esse 65%, tu vem pra cá, ó, fazer matricular no SSA 2, que já tá aberta as matrículas. Você acredita nisso? Eu acredito. Pode ligar hoje ainda, depois da aula. Dá uma ligada aqui, ó. 3198-1414, fala lá. Foi o professor Danilo que pediu pra eu ligar essa hora. Professor Luizinho, que tem desconto especial Isso. para 2020. SSA 2 vindo com tudo, bombando. SSA 1 também. Se liga, galera, porque tá lotando essas turmas e que bom. Então corre porque a gente já tem matriculados para ano que Já vem. tem matriculado. Já tem matriculado. Então isso é muito bom. Isso significa, gente, que é o NUSI. Isso. E o NUSI tem coisas que só o NUSI NUSI faz. pra você. Mas É mágica isso aí. não, tá? Mágica ainda não. Vamos resolver? Vamos lá? Vamos resolver? Eu vou começar com a minha, posso? Ó, leve. Porque eu começo o senhor, encerra que o senhor é fantástico, é fenomenal. É o meu querido Gandalf. Agora, olha o detalhe. Gente,
O material vocês pegam aí na bio, beleza? Então pega na bio o material de geografia depois. A minha questão é a terceira. Eu escolhi propositalmente um tema que é super recorrente nas provas de geografia, nas provas de biologia, nas provas de química, é a questão ambiental. Hoje, em geografia, é um dos temas mais cobrados em vestibulares, em concursos, a questão ambiental. Tá certo? E está atual, né, professor? Muito atual, professor, muito. Além disso, pessoal, além da questão ambiental, a prova do primeiro ano, ela trabalha muita questão climática. Ela trabalha muita questão envolvendo geomorfologia. Eu estava resolvendo com os meus alunos as provas antigas. Eu peguei questões de falésia, por exemplo, Sim. em duas provas diferentes. Só mudaram praticamente a imagem da questão. É importantíssimo, pessoal, que você que está se preparando para o vestibular, faça todas as provas passadas. A melhor forma que nós temos para nos prepararmos para um vestibular é resolvendo as provas passadas, para você sentir um nível. Geografia da UPE é uma prova conteudista, é uma prova que é técnica. Ela vai pegar alguns nomes técnicos. Isso. É geografia física. Então ela é muito isso, né? contempla aquele aluno que estudou. Ela contempla aquele aluno que está preparado, que são os casos de vocês. Claro, galera. Tipo de rocha. Então, vamos lá? Vamos lá? Eu peguei uma questão, professor, do SSA 1 2018. E aí, gente, eu vou começar lendo aqui a questão para vocês. Olha só. Atualmente, a maior parte das espécies ameaçadas da fauna brasileira, sejam elas aquáticas ou terrestres, estão em situação de risco por causa da perda do habitat florestal. São 1.051 espécies ameaçadas. Todas estão, assim, em função do desmatamento. A gente falou de desmatamento esse ano? Um pouquinho, não foi, professor? Ok. Falamos. Né? Então, o que é que acontece? Afirmou a coordenadora de avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade, Rosana Subirá. E aí vem a questão. Eu escolhi de propósito esse tipo de questão. Eu, particularmente, adoro. Por quê? Porque é o tipo de questão que você, aluno, vai ganhar tempo na hora da prova. Eu tenho aqui o seguinte. Sobre os principais prejuízos ambientais decorrentes do desmatamento em áreas tropicais, analise os itens a seguir. Que maravilha! Ele vai colocar 6 itens para vocês avaliarem. Gente, eu posso garantir a vocês, dificilmente, em 99,9% dos casos, frase de 1 a 6, você não precisa ler as 6 frases. Acompanha comigo? Vamos lá. Só rapidinho. Tipo de questão assim, gente, aquela dica que o pessoal a gente usa muito para Enem. Primeiro vai para o comando aqui, ó. Sobre os principais prejuízos ambientais decorrentes do desmatamento em áreas tropicais, analise os itens a seguir. O texto da questão, ele é necessário de apoio. Isso. Mas quando você lê o comando da questão, você já sabe o que você está lendo no texto lá. Perfeito. Então, quando você vai para o texto, você sabe o que ele está pedindo e já vem para cá. Nesse caso específico, o texto ele nem é tão necessário. Porque ele já fala aqui, ó, sobre os principais prejuízos ambientais decorrentes do desmatamento em áreas tropicais, vai para cá. Por que eu estou falando isso? Para você não ler o texto? Claro que não. Mas é porque na hora do aperto, se essa questão é aquela questão que você deixou fazer depois e está faltando tempo, já está marcando o gabarito, lê o comando da questão e aí vem para a resolução. É por isso que quando esse cara fala essas coisas, me ajuda. Eu lembro daquela música, amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim, sem você. Aquele coraçãozinho, professor, aquele coraçãozinho. Você sabe que tem outro agora, não são? Tem outro? Tem outro, são vários corações. Outro quê? Coração. Como é? Assim, tem um coraçãozão, Hã? entendeu? Não. Coraçãozão. Assim? Isso. E tem mais o quê? Tem um coração, Certo? que foi esse agora aqui, Beleza. tá? Tem um coraçãozinho, Assim? assim, coraçãozinho. E tem o quê? Tem um coração de maçã, que você abre, aí vira um coração. Esse é caro pra caramba. Essa maçã mordidinha é cara pra E caramba. tem um coração fofo. Professor. Fofo. Fofo. Isso. Sim, fofo. Aí depois o pessoal tá printando, professor. Mas é fofo o coração. É? É. Tá. Eu nem consigo. Assim, professor. Isso. Beleza. Segue. Minha gente, olha só. Frase 1. Em decorrência do processo de desmatamento, eu tenho degradação dos mananciais? Sim ou não? Estou esperando você responder em casa. Quero ouvir aqui. Vai.
Sim! Olha aí a galera de casa, meu amigo. Interação essa é tudo. galera. Interação é tudo. Rapaz, a tecnologia, né? É velho? outro mundo. Eu ouvi aqui, gente, pelo outro amor de mundo. Deus, que isso? Que energia positiva. Não é, rapaz? Essa galera é fantástica. Pessoal, sim, nós temos processo de degradação de mananciais. Pergunta, o que são mananciais? Boa, professor. O que são O que são mananciais? Pode falar. Mananciais são fontes de águas que abastecem as áreas urbanas, as cidades. Um açude é um manancial, professor? Isso. Isso. Uma represa, um açude, Isso. um lençol freático, né? Tanto águas superficiais como águas Sim, subterrâneas. Isso. Tá certo? Então, pessoal, eu vi que com o desmatamento, sim, eu tenho um processo de degradação do meio ambiente e dos mananciais. Se a frase 1 está correta, eu vou lá nas alternativas que pede as afirmativas corretas e eu vou analisar. Letra A, tem a frase 1? Tem. Tem. Então pode ser resposta da questão. Letra B, 2, 3 e 4. Não tem a frase 1. Esquece. No dia da prova, quando eu pegar a letra B, o que é que eu vou fazer com ela? Eu risco logo, meu amigo. Porque eu tenho certeza que a frase 1 está certa. E aquela alternativa que não tem a frase 1, eu já risco para nem correr o risco de assinalá-la, de marcá-la por engano. Frase 2. Perda da biodiversidade. Gente, com o processo de desmatamento, eu tenho uma redução da quantidade de espécies vegetais. Então, eu tenho uma redução da biodiversidade, sim, porque biodiversidade indica variedade de espécies de fauna e de flora. Então, com o desmatamento, eu tenho uma redução das espécies vegetais e, consequentemente, uma redução da quantidade de espécies animais. Então, pessoal, sim, eu tenho. Nesse caso, as frases 1 e 2 estão corretas. Frase 1 e 2 correta, eu só encontro nas letras C e na letra E. E a letra C diz assim, 1, 2, 3 e 5 estão corretas. A letra E, 1, 2, 4, 5 e 6 estão corretas. Primeira coisa, na hora da prova, para que eu vou ler a frase 5? Se nas duas possíveis respostas ela aparece como correta, eu não vou ler, porque eu já sei que ela está correta. Eu estou ganhando tempo. Aluno, você precisa saber fazer prova. Vocês precisam conhecer os atalhos que as questões nos apresentam. Administrar o tempo é fundamental para isso. Fundamental. É fundamental. Então, pessoal, eu vou ler a frase 3, porque a frase 3, ela já mata a questão. Se a frase 3 estiver correta, a resposta é a letra C. Se a frase 3 estiver falsa, a resposta é a letra E. Se ligou? De 6 frases, eu vou ler apenas 3. E eu vou matar a questão, eu vou resolver a questão, eu vou acertar a questão. Então, Lembrando que tem que ter certeza dela, tá? Não é isso? Ah, Danilo falou que é só para ler as 3 primeiras que também mata. Não, não é isso não. Você tem que estar lendo e interpretando com certeza. Só vale na certeza. Só vale na certeza. Tá? Então, a frase 3. Alteração pluviométrica. Peraí. Com o processo de desmatamento, eu tenho alteração no índice pluviométrico, na quantidade de chuva? Com certeza. E aí você pode perguntar, professor, o que é que tem a ver desmatamento com redução de quantidade de chuva, professor? O que é que tem a ver? Os vegetais transpiram, meus amores. Os vegetais transpiram quando realizam a sua fotossíntese. É isso? Minha gente, olha aqui. Olha o que é que está saindo. Água quebrou, Então, pessoal, eles transpiram. É um processo de evapotranspiração. Então, com menos árvores, eu tenho menos transpiração, menos água cedida à atmosfera, o que vai repercutir na umidade local. Então, microclimaticamente, eu tenho alteração sim por causa do desmatamento. Se a frase 3 está correta, gente, a resposta da questão é a letra C. Então, letra C de campeão de aprovação. É um doce, gente. Susto. Né? O pessoal em casa, esse professor faz mexão aqui só. Mas é claro. Claro que eu vou fazer. Né? Obrigado, eu acabei de receber R$100 aqui no meu bolso. Obrigado. Olha, tô brincando, minha gente. Recebeu não. Olha, senão, então quer dizer, professor, que se a letra C é a resposta da questão,
1, 2, 3 e 5, quer dizer que a frase 4 está errada e a frase 6 está errada. Eu vou logo dizer por que a frase 6 está errada. A frase 6 está errada porque ele diz assim: acréscimo dos valores da umidade relativa do ar. Acréscimo não. Com o desmatamento, eu tenho decréscimo, eu tenho redução. A gente falou isso Ok? na frase 3, né? Perfeito. E a frase 4, diminuição da quantidade de Não carbono. vou nem explicar isso não, senhor. Eu também não. Quem é que vai explicar? Vem pra cá. Rosângela Martins. Ah, minha gente, a gente tem que usar a diva maravilhosa. Diva é diva. Então, galera, Meus amores, é o seguinte. Com todo esse contexto de desmatamento, destruições através, principalmente de combustão. Só estou me dando 2 minutos. Você não sabe a felicidade que eu tenho, eu fico convidada a falar. Galera, é o seguinte. Primeiro ponto, vou chamar a bioquímica, tá? E a citologia. A bioquímica é a seguinte. Dentre os carboidratos, nós temos os polissacarídeos. E o polissacarídeo que faz a fixação do carbono é a celulose. A celulose é a parte estrutural dos vegetais, lá na parede celular. Então, quando esse CO2 entra, a gente tem a certeza, para a geografia, de que este carbono está fixo, tá? Então, está guardando. Com todo esse problema aí de contenção não sei o que de carbono, como é o que se chama? crédito de carbono. Crédito de carbono. Quando você faz aquela parte de combustão, da queima, você está liberando... Espera essa foto. Está liberando o CO2 para o ambiente. E aí é complicado. Por quê? Os meninos também falam sobre o CO3, né? A parte de... Vocês querem falar essa parte? Efeito estufa, Isso, a parte de inversão, tal, camada de ozônio, tal, O3. Isso. Mas o ácido carbônico, né, o H2 ou H3, HCO3, tanto faz, o carbono ele vai ser eliminado. Ele estava fixo nas plantas. Então, o desmatamento, ele nunca acontece apenas dessa forma. O desmatamento ele acontece, é retirar da madeira, que é interessante, e as partes menores, eles passam por um processo de combustão. E é aí que o dióxido de carbono e o monóxido, eles são liberados para o ambiente, formando também o CO3, tá? E aí complica porque nós somos aeróbicos, precisamos do gás oxigênio e não do CO2. Não esquece, aproveitando, que CO leva asfixia. Eles estão mandando embora. Gente, Que é isso? Jamais. Nunca! em resumo, o que os meninos chamaram se o CO2 ele está entrando aqui, está fixando na plantinha. Quando ocorrem as queimadas, esse CO2 vai para o ambiente. E ele é altamente tóxico para o nosso processo de respiração. Beijo. Muito obrigado, minha diva Príncipa. maravilhosa. E aí, Então, gente, a questão 4 está errada, porque diz assim, diminuição da quantidade de carbono. E no caso, com o processo de desmatamento, nós temos um aumento da concentração de carbono, intensificando o efeito estufa e provocando o que a gente chama de aquecimento global. Pelo amor de Deus, não são a mesma coisa. Efeito estufa é um fenômeno natural, benéfico ao planeta, porque mantém o nosso planeta no equilíbrio térmico. O efeito estufa, ele tem a função de manter o planeta aquecido durante o período noturno. O aquecimento global, ele é antrópico, e aí, por ser antrópico, ele é classificado como um impacto ambiental. Que é um assunto recorrente nas provas do SSA do TUM. Exatamente. Todo ano vem questões de impacto ambiental. Agora, professor, é muita dica. E mais ainda, eu vou fazer com vocês. Eu vou dar para vocês o nosso aulão. É sábado, R$10. Vem pro NUSSE. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Resposta da questão 3, letra C. Vamos lá, gente. Eu tenho 2 minutos também, não, né? Então, olha só. Segura aí, por favor, professor. Acho isso de uma maldade monstra. Danilo faz a questão dele com esse espetáculo ao fundo. Eu vou fazer com quadro branco. Desculpa, professor. Não sem problema, professor. Ah, tá. Nossa, aqui tá tão... Ah, tá. Tá bom. Começa lá, professor. Tá. Posso começar? Eu não sei desenhar o coração. Pode começar. Desenho agora. Olha só, gente.
A primeira questão é uma questão que ele falou. O SSA1 é muito físico. Não é? Eita, volta aí, produção, por favor. Volta aí. O processo de elaboração da prova do SSA1, ele é muito físico. Você pega, analisa. A gente fez isso aqui no curso de teste. As 3 últimas provas, elas parecem que têm o mesmo roteiro. Né? Ela começa lá, fala de formação do relevo, depois ela fala de climatologia, fala de impacto. As 2 últimas provas falou sobre a Venezuela. A última questão. As 2, tanto no SSA 18 como 17, falou sobre a Venezuela. Era um mapa com o número, a Venezuela numerada. E era a resposta número 5. Número 5. Letra E. Nas duas provas. Impressionante isso. Nas 2 provas. Quer dizer, a questão é quase a mesma, mudou nada. Então, e o que o Danilo falou aqui é importantíssimo. Você resolver as provas de antes, fazer com calma, sentar. Tem tempo para isso. Ah, tá sem tempo. É semana de prova nos colégios, né? Ah, eu tô sem tempo para isso? Olha lá. Vem. Aqui. Já começa de janeiro. A gente, em fevereiro, no carnaval. Aqui já, ó. Tá? Liga lá, hoje ainda. Ligue já. 8 de fevereiro as aulas começam, viu? 8 de fevereiro. 8 de fevereiro? 8 de fevereiro as aulas já começam. A prévia do carnaval é aqui no Núcio, porque a aqui. preparação é desde Isso, cedo. Isso. Lembrando que esse ano, depois do aulão, quando é que a gente se vê com esse pessoal do CCA1? Vamos lá? Aprovação. Fecha da aprovação. Exatamente, fecha a aprovação. Ainda se vê na segunda. Se vê não, a gente vai estar nas salas A gente vai estar e vai resolver as questões, né? Vai fazer um comentário das questões. Sábado a gente tem um aulão, segunda-feira e domingo a gente está lá, recebendo os alunos no dia da prova, Isso. nos prédios. E depois tem um comentário Tem das tenda, tem resolução de questões. Tem tudo. Tem tudo. Festa Tudo dos aprovados. aluno se merece. O ano passado, na festa dos aprovados do IF, com mais de 500 alunos aqui, foi Safadão. Em 2017, Luan Santana. Esse ano, a festa Olha a aprovada é com responsabilidade. Tiaguinho. É com Tiaguinho. A gente tá salvando todas as músicas dele no pendrive. Vai poder fazer aqui com Tiaguinho esse ano. Vamos lá. Primeira questão. Leia o texto a seguir. E ele começa assim, ó. Vamos pro comando. A manchete acima destaca... Manchete acima eu tenho que voltar pro texto. Só. Não tem jeito. No equinócio, Europa registra eclipse solar total. Fenômeno pode ser observado também na Ásia e na África. O eclipse foi total nas regiões árticas. Porém, em países europeus centrais, a cobertura ocorreu apenas parcialmente. O dia 20 de março também marca o equinócio. Professor, explica para mim, por favor, o que é equinócio? Equinócio, pessoal, são aquelas 2 datas do ano onde os 2 hemisférios eles são iluminados igualmente, devido à posição do planeta na sua elíptica, ou seja, no seu processo de translação, tá certo? Eles marcam o início do outono e da primavera, tanto no hemisfério boreal como no hemisfério austral. Boreal norte, austral sul. Cuidado com isso aí, porque a UPE vai pedir muito para você. As 3 questões, a gente colocou ela bem parecida, né, professor? Com várias alternativas. Aqui na primeira agora, Danilo na terceira colocou 6 alternativas. Nessa daqui veio com 5 alternativas. Então, baseado no que o Danilo falou, ele vai falar assim, ó. Sobre suas características, analise os itens a seguir. Duração do dia idêntica à da noite, professor? A galera de casa vai responder, peraí. Vai ver se dá pra... Eu quero ouvir também. Ouvir na Danilo, eu quero ouvir na minha. No equinócio, eu tenho duração de dia e noite idênticas? Sim, chegou. Boa. Isso. Hemisfério sul e norte, boreal e austral, setentrional e meridional, recebendo a mesma quantidade de luz? Boa, tá chegando. Pode chegar com mais força, tá, gente? Então, 1 e 2 tá certo, professor. Qual é que eu posso eliminar aqui? Elimina a letra A, elimina a letra C e elimina a letra D. Eu preciso ler a letra 3, a alternativa 3, professor? Não. 3 está nos 2. Isso. Não é isso? Eu vou ler a questão 4. Aqui ele fala assim, ó. Raios solares incidindo perpendicularmente à linha do Equador. O que seria perpendicular? Para falar que a gente não escreveu nada no quadro, professor. Não é? Senhor. Desse jeito. O verde tá claro. Planeta Terra. Caramba, eu Planeta nunca Terra. fiz uma terra assim, velho. Impressionante. Olha só, gente. São 8 anos de aula. Eu nunca consegui fechar o círculo, tá? Eu tenho um sonho. I have a dream. Show, deu certo. Sol. Eu gostei do sol verde. Ficou legal. O professor tá bom, professor. Aí, Ele tem toque.
Veja só. Certo? Perpendicularmente, gente, é quando você forma um T. Então, você imaginando que a Terra está aqui, ela está incidindo dessa maneira aqui. Isso tá ocorrendo, pode ocorrer no processo de equinócio, professor? Com certeza. Não é? Porque aqui, ó, está incidindo, iluminando igual. Posso dar o verde agora? Fica à vontade, professor. Obrigado, professor, viu? Tá aqui, ó. Incidindo de maneira igual nos dois hemisférios. 4 Isso é, tá certo. isso é a linha do Equador, professor? Sim, professor. É a linha do Equador? A linha do Equador. Assim? Sim, professor. Impressionante. Parabéns. Meu Deus do céu. Minha esposa não é tão chata assim. Jesus. Peraí, deixa eu colocar aqui na linha do quadro aqui pra ficar bonitinho aqui assim, ó. Eita, botou ele na frente. Melhorou. Tá. Então, hemisfério norte e hemisfério sul, recebendo a mesma quantidade, como você já de incidência solar, como você já falou no segundo. Sabe que ocorre 2 vezes ao ano, Danilo falou aqui, marcando o início da primavera e do outono. Se a gente for pensar no hemisfério norte, né? Pensar no hemisfério sul, outono primeiro e depois. E aí o 5 se mostra errado, queria falar assim, ó. Noites com duração prolongada de 16 horas e dias mais curtos. Isso não acontece no equinócio. Isso acontece no solstício, que é quando os raios solares iluminam muito mais um hemisfério, uma parte do planeta, do que a outra. Certo? Então o 5 está errado. A A verão e a inverno. Certo? No hemisfério sul aqui, o solstício de verão acontece agora no mês de dezembro. Não é isso? E o de inverno acontece no mês de março. Junho. Março não. Março é o equinócio. Primavera, verão, outono e inverno. Chuvinha molhou, inverno. Florzinha nasceu, primavera. Solzinho queimou a folhinha, verão. Folhinha ficou fraca, foi levada pelo vento, outono. Gostei, professor. Depois você pode repetir isso, não tem problema não. Tem não? Tem não. Você quer começar por qual? E a resposta da questão, professor? A resposta da questão. Letra E. 1, 2, 3 e 4. Porque o 5 não é equinócio, o 5 é solstício. Depois eu repito, professor? Depois o senhor repete. Tá, depois você me diz. Eu quero aprender essa dica. Ah, tá. Então o senhor quer que eu fale só pro senhor? Eu Não, tenho não, tempo, pode falar aqui também na frente da Sim. galera. O senhor quer agora, professor? Entre nós não existem segredos. Sim. O senhor fala pra galera, tá aqui. Então vamos lá. É. Quer começar por qual estação? Daqui a pouco a gente abre pra pergunta de vocês, hein? Sim, sim, sim. Anota aí. Quer começar por qual estação? Pra você ver. Fica à vontade, professor. Vamos lá então. Vamos Não, começar. é a segunda questão, professor. Então você não quer que eu refazer? Eu tô na semana fazer, eu vou O fazer. senhor repete depois, professor. Ah, então vai tá ficar bom. só o senhor aqui. Senão vai ficar só o senhor aqui. Quer ir pro jogo, né, professor? Vamos, meu filho. Vamos lá então. Vamos lá. Observe a fotografia a seguir. E tem assim, ó. O surgimento e o crescimento das cidades provocaram em diversas partes do mundo alteração no balanço de energia e do balanço hídrico urbano. Um fato mais significativo dessa alteração é a geração das ilhas de calor. No espaço urbano, conforme está indicado na fotografia sobre as causas principais da formação de uma ilha de calor, analise os itens a seguir. 2 coisas para ficar esperto aqui, olha só. 3 questões que a gente escolheu de forma aleatória, certo? As 3 características da UPE, com mais de uma opção para você poder julgar todas elas. E das 3, 2 de impacto ambiental. Né? A gente não está falando aqui que não vai vir geomorfologia, que não vai vir questão climática. Vem, obviamente vem, porque a prova da UPE da SSA1, repetindo, ela é muito física, muito conteudista. Mas fique esperto em impacto ambiental, porque não cai só aqui. Cai em geografia, cai em biologia também. Pode cair em química. Né? Então pode vir também. Fique esperto com o impacto ambiental. Tá? Ele quer saber então aqui, Danilo, quais são os motivos que levam à formação de uma ilha de calor. Ok. Certo? A gente sabe que ilha de calor... Sábado, o professor Danilo vai falar sobre ilha de calor no aluno. Só existem em ambientes urbanos. Isso. Não existe ilha de calor em ambiente rural. Fica ligado isso aí, Tá? tá bom? E agora a gente vai analisar aqui juntos cada alternativa, analisando sempre se o fator contribui para o fenômeno das ilhas de calor. Beleza? Que é considerado impacto ambiental urbano. Porque é antrópico. Antrópico. Para ser impacto ambiental tem que ser antrópico, tem que ser causado pelo homem. Gente, aproveitando aqui, vocês vão, quando vocês pegarem o material de vocês vão ver imagens. E aí eu vou dar uma Sim. dica também. Imagem em prova de geografia ajuda muito a responder a questão. Cartografia também é um dos assuntos cobrados. Sim, sim, sim. Então é importante que você tenha a noção de que gráficos, tabelas, as imagens, os mapas, eles ajudam a contribuir. Eles contribuem sim, eles ajudam a resolver, a questão. Travei aqui porque me mostraram o tempo que falta. Aí essa plaquinha, ela é monstruosa. Né? Faltam 15 segundos. Aí a gente fica como, né? Gente, olha só.
Por uma questão simples. Espaço numa prova é custo. Isso. Ninguém vai imprimir. E a UPE, ela imprime colorido. Né? Então ninguém vai imprimir colorido um caderno de prova com imagem que não tem nada a ver com a relação, que não vai te ajudar a colocar lá. Agora, professor, É isso. que isso, professor? Nada. Vamos julgar as Vamos lá. frases aqui. A frase 1, por favor. A existência de formação vegetal densa e de montanhas nas áreas rurais. Gente, áreas rurais. Áreas rurais, Danilo acabou de falar, não é ilha de calor. Ilha de calor é quando a parte central de uma cidade, de uma área urbana, ele pode chegar até 10 graus acima das áreas periféricas. Certo? Então é área urbana, não é área rural. E aí, Não tá pessoal, errado. se a frase 1 tá errada, a gente já elimina a letra A E a letra E. e a letra E. Frase 2. A impermeabilização dos solos. Vem cá, o processo de impermeabilização dos solos contribui para o fenômeno das ilhas de calor? Sim, porque o asfalto, ele reflete muito calor. E aí, dependendo da cor do asfalto, a gente ainda pode relacionar um outro processo, que é o albedo, Isso. não é? Absorção solar. E aí você reflexão. tem um ambiente mais aquecido por essa refração da luz solar, Isso. não é? E aí você sim pode confirmar que a impermeabilização dos solos urbanos contribui sim para esse fenômeno. Se a frase 2 está correta, Você só tem a letra B. acabou, como alternativa professor. correta. Resolveu a questão. De 6, a gente leu aqui duas Duas. alternativas e Matou a vocês marcaram a questão. Letra B, alternativa corretinha. Impermeabilização dos solos, que é isso que a gente pede para vocês, gente. Porque você resolvendo questão, você vai conseguir fazer aqui de maneira mais fácil. Porque você está pensando em asfaltar o relevo, asfaltar as ruas, e o nome impermeabilização, às vezes você não está ligado a isso. Você precisa muito resolver, porque as questões, elas vêm assim, elas vêm de forma repetida, certo? Pouca absorção de calor do asfalto e dos telhados? Não, né, gente? Se é pouca, não. Interferência na circulação do ar em face da concentração de edifícios, as edificações, o processo de verticalização, ele vai interferir nesse processo de circulação atmosférica, poluição atmosférica, um efeito estufa naquela região, baixa nebulosidade não, porque a baixa nebulosidade não está relacionada a isso não. Tá certo? Então, questão letra B. Tem tempo para perguntas? Tem. Vamos abrir a Inclusive, cor. eu já queria começar fazendo duas, posso? Pode. Duas perguntas. Primeiro, o Recife se inclui dentro desse espaço conhecido como Ilhas de Calor? Com Primeira pergunta. E a certeza. segunda é se no Recife você encontra os 4 momentos, as 4 estações do ano. Eu já me esqueci. Mentira, tô brincando, gente. Não sei. Bom, tô brincando. Gente, Recife, existe fenômeno de ilha de calor? Com certeza. Recife é uma cidade verticalizada, Isso. tá? Então eu tenho em áreas interioranas da cidade do Recife algumas regiões onde você não encontra cobertura vegetal, onde você encontra só apenas paredões artificiais, conhecidos como edifícios, os prédios, que dificultam a circulação do vento, não é? Então a circulação atmosférica ela é dificultada, concentra poluentes, né? E tem a sensação térmica mais causticante, né? Isso não precisa nem ser tão de perto para longe não, Giovana. Às vezes você está na Conta da Boa Vista, você anda 500 metros, chega no 13 de maio, Isso. você já dá uma sensação de refresco, porque você tem ali mais vegetação e ela vai fazer essa diferença. Todos esses pontos verdadeiros da alternativa se encaixam perfeitamente no Em Recife. Recife. Inclusive, galera aqui de Recife, pessoal de Recife, um dos motivos do canal Derby Itacaruna não ser coberto é justamente esse. Porque o canal Derby Itacaruna, ele, primeiro, aumenta o processo de evaporação, né? Aquele Então, microclima, microclimaticamente, ele tem essa importância e fiquem tranquilos, o que evapora é água. Tá? Eu estou falando do Derby Itacaruna, quem mora em Recife sabe do que eu estou dizendo, mas o que evapora é água, o restinho fica lá, tá bom? Tá bom? No canal. Em Setúbal também, toda essa região fica E por lá. quer queira, quer não, é um corredor de vento também que se forma, é uma área livre, né? Giovanni perguntou também se nós temos aqui as 4 estações do ano bem definidas. Aqui, não. Olha, a faixa do planeta que Isso. eu tenho, as 4 estações do ano bem definidas, são as faixas temperadas do globo. Professor, onde fica essa faixa temperada? Entre um trópico e um círculo polar. Então, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, eu tenho a zona temperada do sul.
Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu tenho a zona temperada do norte. 23 graus e 27 minutos a 66 graus e 33 minutos de latitude. Fica ligado, galera? Então, por exemplo, a Europa vivencia. Sim, as 4 estações bem definidas. Né? Japão. Mas aqui no Brasil, e principalmente Nordeste, que é bem próximo à linha do Equador, ou seja, latitudes baixíssimas, a diferença no índice de insolação, no grau de insolação, na incidência solar, ela vai ser mínima. Isso. Então, por exemplo, eu chego em janeiro, pode observar, em janeiro, que nós estamos no auge do verão, começa a escurecer aqui de que horas? 18h05, 18h10. Quando eu estou em julho, no auge do inverno, 17h30, 17h35 começa a escurecer. A diferença é pouca. Então, a diferença é pouca, por isso que a gente não vivencia. Existe sim, nós estamos na primavera, sim. não no verão, porque tem algumas prefeituras assim, abertura do verão, outubro. Eu digo, como assim? Que verão? Mas a gente sim, a gente tem as 4 estações do ano, mas não vivencia essas 4 estações pela incidência solar ser constante, ou quase constante o ano inteiro. No Brasil eu tenho ela. A região sul é que melhor vivencia, né? Existem várias perguntas aqui. Vamos Vamos lá, lá. sendo mais objetivo. Uma Bora. pergunta é o que é mais cobrado em relação ao relevo? Né? Uma segunda pergunta aí pra gente fazer um bloco de 2. Vai ter climatologia na aula de sábado? Olha, com certeza, climatologia a gente precisa falar, beleza? Porque é um dos assuntos mais cobrados. Relevo, gente, a parte de geomorfologia, ela está muito vinculada. Por exemplo, eu já tive questões relacionadas a fiord na prova. São vales em forma de U, escavados pela ação do gelo, a erosão nival. Eu tenho questões sobre falésias, então, 2 questões sobre falésias. Cuidado entre o conceito de falésia viva e falésia morta. Falésia viva é aquela que ainda está sofrendo a abrasão marinha. Falésia morta é aqueles que já recuaram a um ponto que a água do mar não consegue mais se chocar, não há mais ação de solapamento, tá bom? Outra coisa, já caiu a falha de San Andrés, que esse ano está muito em evidência a falha de San Andrés, por causa do temor que os norte-americanos têm do Big One, que seria um grande terremoto capaz de separar o estado da Califórnia do restante dos Estados Unidos. Então, é bom ficar ligado em falhas, em dobras, sinclinal, anticlinal. Caiu grave em Boston, não foi? Que estão ligadas a falhas. Aí você tem o processo de movimentos convergentes, movimentos divergentes, processo de geologia e geomorfologia cai também. A parte dele tem muito isso. Beleza? Posso mais? Pode. A corrente de Humboldt é responsável pela formação do deserto da Namíbia? Olha, a corrente de Humboldt, né, ela é uma corrente de águas frias que passa próximo à linha de costa no litoral chileno. Isso. Não é? E aí o que é que acontece? O Oceano Pacífico Sul, ele é um oceano de águas aquecidas. A corrente de Humboldt é uma corrente de águas frias. O que é que acontece? Isso favorece uma viscosidade absurda no Pacífico Sul, uma explosão de vida, porém, você vai ter a formação de chuvas frontais na região oceânica, não é? Porque o ar que passa por cima da corrente de Humboldt é um ar mais frio, e quando ele se encontra com o ar mais aquecido do entorno da corrente de Humboldt, da lâmina oceânica que é mais aquecida, você vai ter esse choque de uma corrente de ar mais frio com a corrente de ar quente, e toda vez que ar frio e ar quente se chocam, eles sendo úmidos, você vai ter a ocorrência das chuvas frontais. Chove muito no oceano, quando esse ar chega no continente, ele chega em alguns locais sem força para provocar novas precipitações. E nesse caso, o deserto não é da Namíbia, o deserto é do Atacama, deserto mais seco do planeta. Lembrando, gente, que deserto não é uma região quente, tá? Deserto é uma região seca. É, porque tem gente que acha que deserto é só quente. Só quente, O maior isso. deserto do mundo é o continente antártico. Não é isso? Então. Beleza? Valeu. Lembrando que as lives ficarão disponíveis por 24 horas. Então, quem perdeu, por exemplo, a live de Rosângela, que foi mais cedo, vai poder conferir. Isso. Também Então, como as quem lives tiver- ficam durante 24 horas. Quem não pegou biologia, fica tranquilo. Se deleitem com a minha diva Rosângela Martins em casa, porque vai estar disponível Tem lá. gente aqui perguntando, cadê Rosângela? Apareceu tão pouco. Ah, Rosângela, porque a live de Rosângela foi de 8 às 8h53. Ai, ai. Como relacionar afélio com questões climatológicas? Lá pro Por um lado,
E outra, assim... Cadê? Danilo, erosão e intemperismo cai muito? Com certeza. certeza. Gente, pelo amor de Deus, fica ligado na questão do intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico, tá? Cai sim, contribui para o processo de degradação, tá? E aí, muito cuidado, vocês não podem confundir. O intemperismo físico, ele é provocado pelo processo, como é, professor? O intemperismo físico? Intemperismo é fragmentação. Então, fragmentou. O que é que pode causar isso, professor? Por exemplo, O intemperismo físico vai causar a desagregação das rochas. a variação da temperatura. Isso. Durante o dia, a rocha, ela expande, ela aumenta o tamanho, ela se dilata com a temperatura mais aquecida. À noite, quando resfria, ela contrai. Dilatação, contração, dilatação, contração. E aí você começa a fragmentar aquele corpo rochoso e isso sim vai ser o intemperismo físico. O intemperismo biológico, já que chamaram Rosângela, que Rosângela apareceu pouco. Rosângela, vem cá rapidinho, chega, vem pra cá, vem aqui. O intemperismo biológico em 33 segundos. Não é mentira, não. Ela não consegue. Não gosto desse tipo de processo. Veja. Gente, eu gostaria de aproveitar esse minutinho. É o seguinte, a minha live está gravada, tá? Falou no início. E outro ponto importante, galera, então um sanduichinho assim pequenininho, outros assuntos serão falados por mim também no aulão, tá? Isso. Então, assim, é importante que vocês... Dá um abraço, meus amores. Bem, assistam as aulas, eu não vou atrapalhar o pessoal aqui, fique à vontade. Só para a galera não ficar sem resposta. Temperismo biológico, ação dos seres vivos, das plantas. E o químico tem a ver com a relação da água, o processo de hidrólise, tá certo? Outra coisa, afélio e periélio. Afélio é o momento onde a Terra se encontra mais afastada do Sol na elíptica. Periélio, quando ela passa mais próximo ao Sol. Beleza? Meu Deus, estamos ficando sem tempo. Mais uma pergunta, Giovanni, dá tempo? Não dá tempo. Ah, Na verdade, as não dá perguntas tempo. assim que eu vou objetivar Giovanni, perguntar passa pra sobre- gente e depois a gente vai Pronto. respondendo pra vocês, Sobre beleza? o aulão, dia 30, o valor é R$10. 10 reais. 10 reais Começa sábado, a hein? partir das 8h30 da manhã, né? 8h30 às 12h30. às 12h30, aqui no NUSI. E é bom vir fazer Beleza? o pagamento antecipado para não enfrentar filas Isso. no dia, que vai ter muita gente querendo fazer no dia, tá? E vai ser especificamente para o SSA 1. É, mas, Giovanni, quem não é aluno do NUSI pode vir? Pode vir para Claro, o é mesmo valor. mesmo muito valor. convidado. Mesmo valor. Vem, dá uma olhada, porque esse clima que você vivenciou hoje aqui, você vai vivenciar em sala a partir do ano que vem, no SSA 2, e você que ainda não é da casa, vem pro NUSI. Valeu, galera. Sentiram alguma diferença? É porque eu tô de ponta de pé, gente. É a minha diferença aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.